Detrás do Pano é o nome do livro lançado pelo vocalista dos UHF, António Manuel Ribeiro. O livro, que nos revela curiosas histórias sobre o rock and roll português, foi apresentado na FNAC do Almada Fórum e a TV Almada veio assistir. O livro Por Detrás do Pano reúne cerca de 35 histórias e confissões escritas para a Antena 1 em 2013, que revelam o interior do mundo dos UHF. Todas as aventuras e experiências vividas pela banda, que os fãs desconhecem, são partilhadas nas páginas desta obra. A proposta que o António Manuel Ribeiro fez à direção das rádios do Grupo RTP, e em concreto à Antena 1, foi a desse desafio diferente dessas histórias serem contadas na primeira pessoa e pela voz do próprio António Manuel Ribeiro. O António nutre uma paixão antiga pela rádio e, portanto, para nós era fundamental que tivéssemos este personagem, esta lenda viva da história do rock em Portugal, a fazê-lo na primeira pessoa, porque de facto antes isto nunca tinha acontecido. As pessoas escrevem livros, fazem os seus relatos para programas de televisão, mas alguém que utiliza a sua própria voz para contar a sua própria história e com o talento de escrita que o próprio António Manuel Ribeiro tem, um talento de escrita muito romanceada, uma memória muito rebuscada, ele é conhecido por ter uma memória de elefante, pode dizer-se, isso para nós era fundamental. E por que não juntar todo esse talento, alguém que tem a capacidade vocal de o expressar, e nós na rádio temos toda essa ligação. Eu gosto muito de rádio, muito mais de rádio do que se possa pensar. E eu senti-me um peixinho de regresso ao aquário, porque ao fim de 1 ou 2 programas gravados eu comecei-me a sentir muito bem e a sentir o tempo, a calma para dizer as coisas, para soltar, para ser importante. E mesmo a escrita, eu tive que escrever histórias onde houvesse coisas lá dentro, acontecimentos, pessoas, momentos, não apenas filosofia ou estados de espírito, não é? Isso é poesia. Considerados os principais responsáveis pelo surgimento do rock português, os UHF partiram da cidade de Almada para a conquista de um sonho, de um lugar no mundo da música. Percorrendo de norte a sul o país, alcançaram o reconhecimento, inúmeros sucessos e histórias para contar. Agora, tu és um cavalo de corrida. Inicialmente eu escrevi 35 histórias para a Antena 1, gravei essas histórias e tiveram grande sucesso. E foi-me proposto fazer um livro. E eu achei nessa altura que fazer um livro com as 35 histórias era um bocado redutor e, como tal, propus-me a escrever mais. E no fim, as histórias que eu contei, as novas histórias, são 2/3 do livro. Mais tarde comecei a perceber que aquilo que eu estava a escrever era um bocado, para além de mim e da história dos UHF, ou a minha história pessoal dentro da música, era um bocado um momento sociológico e até da revolução musical que nós constituímos no final da década de 70, princípio da década de 80. Que histórias é que são partilhadas neste livro? Histórias que os fãs desconhecem? Sim, muitas mesmo. Naturalmente havia necessidade de mostrar o outro lado. Por isso o livro se chama Por Detrás do Pano, porque há coisas que as pessoas nem sonham, como muitas vezes nós estamos, por exemplo, no fio da navalha, não é? E as coisas têm que acontecer. Tudo isso faz parte do espetáculo. O espetáculo é isso mesmo. Em todos os espetáculos, mesmo um espetáculo de ópera, muito bem organizado e ensaiado, tem momentos de improviso, porque alguma coisa falhou e nós temos que completar a situação. E como tal, acho que as pessoas se vão divertir a perceber como às vezes os acasos são importantes. O que não vê, porque O apoio da Antena 1 tem tudo a ver com as histórias que foram transmitidas inicialmente nos meses de outubro e novembro na Antena 1 e que estão agora disponíveis também no portal da RTP, RTP Play, porque é claro que é uma referência na história do rock em Portugal. Existe de alguma forma uma divergência sobre a história da origem de tudo isto. Estamos a falar de uma origem nos anos 80 entre o pai, o chamado pai do rock, Rui Veloso, e algo que começou antes, que na realidade foi a carreira dos UHF, sendo que se formos à história, à profundidade da história do rock, na realidade ela vem muito mais dos anos 60 e aí está a gênese daquilo que seria um embrião de algum rock em Portugal. E isso era fundamental que a Antena 1 estivesse disponível e preparada para apoiar um lançamento como este do António Manuel Ribeiro. Eu acho que há dois momentos importantes na vida de uma pessoa que se afirma
numa profissão, numa arte como esta. Primeiro é o dia em que nós sentimos que já não há retorno, nós vamos mesmo ser músicos. Há, efetivamente, um momento em que nós descobrimos que esta é a minha vida. Isso é muito importante. O outro momento importante é o momento diário. É nós fazermos as coisas bem feitas, mesmo quando falhamos, fizemos bem feitas, mas falharam porque é assim a vida. E acordarmos de manhã, olharmos o espelho, não temos vergonha. Estarmos de consciência tranquila é muito importante. Conhecido como um dos pioneiros do rock português, António Manuel Ribeiro partilha com este livro as histórias por detrás do pano, por detrás do palco, dando a conhecer ao público e aos fãs o outro lado do rock. O naufrágio